Para as últimas notícias, recebemos o embaixador John Bolton, ex-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos no governo Donald Trump e ex-embaixador dos Estados Unidos na ONU, ao vivo de Washington. Bem-vindo, embaixador. Muito obrigada por estar conosco. Nós continuamos ouvindo o presidente dos Estados Unidos dizendo que o Irã realmente quer um acordo. E agora, essa atitude ousada da República Islâmica, na prática, freia os esforços diplomáticos com os Estados Unidos, enquanto aponta o dedo para os ataques de Israel no Líbano e em Gaza. Qual é a sua avaliação sobre essa atitude do regime neste momento? Bem, obrigado por me receber. Eu acho que isso faz parte da propaganda iraniana. Acho que eles estão tentando culpar Israel pela falta de progresso nas negociações sobre o principal conflito com o próprio Irã. É interessante que façam isso, pois mostra claramente o interesse deles em proteger o Hezbollah, principal agente terrorista de sua rede de aliados por procuração. Olha, eu acho que o cessar-fogo, em geral, beneficiou o Irã. Isso permitiu que eles se recuperassem dos danos causados pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel, que começaram no final de fevereiro. Certamente o Irã está sofrendo com o bloqueio, que está impedindo o país de vender petróleo nos mercados internacionais. Mas eu acho que o regime vê isso como um teste de determinação. Eles não se importam com o destino do povo iraniano em termos econômicos. Enquanto sabem que Trump está sob pressão por causa do preço da gasolina nos Estados Unidos, da inflação e de outros fatores que podem influenciar a eleição de novembro. E eu acho que o regime acredita que tem mais determinação e mais firmeza do que Trump e que isso não fará com que Trump faça mais concessões. Trump disse que não se importa, mas isso é o que ele diz publicamente. Vamos ver o que acontece. Certamente, todos estão de olho nos últimos acontecimentos e reações. Há pouco tempo, a embaixadora do Irã também disse que se Israel atacar o Hezbollah em Beirute, Teherã vai mirar o norte de Israel. Agora sabemos que Donald Trump e Benjamin Netanyahu estão conversando ao telefone. O que a líder dos Estados Unidos provavelmente quer que a primeira-ministra de Israel faça agora, ou talvez não faça, o que você acha? Bem, acho que Israel recebeu uma gama bastante ampla de opções em relação ao Líbano. Até que o regime no Irã apresente algo satisfatório sobre a questão nuclear e muitas das outras questões, eu acho que no final das contas, se Trump dissesse basicamente para suspender as atividades no Líbano, Bibi Netanyahu não teria muita escolha, mas não acho que isso seja conveniente para Trump no momento. E eu acho, sinceramente, que é sensato ir atrás do Hezbollah agora com toda a força que Israel puder reunir. Porque não sabemos quanto tempo vai levar até que talvez haja um cessar-fogo, apesar de todos os indícios atuais, antes que um cessar-fogo real possa entrar em vigor. Certamente é um jogo interessante que o Irã está jogando. Sabemos que Teherã disse que os ataques israelenses no Líbano violam a trégua entre Estados Unidos e Irã. E, ao ligar as duas coisas, isso permite que Teherã culpe Israel quando as negociações com a mediação do Catar, a mediação do Paquistão, continuam se arrastando e o Irã pode continuar adiando essa situação. Como você acha que Donald Trump vai responder a isso? Ele é só um tigre de papel ou chegou a hora de agir de verdade? Acho que ele está preso em uma armadilha que criou, pois não deixou claro seus objetivos quando começaram os ataques ao Irã. Quero dizer, eu defendo a mudança de regime há mais de 2 décadas, quase tanto quanto Bibi Netanyahu, mas não acho que esse fosse o objetivo do Trump. Acho que Trump gostaria de sair dessa situação. Acredito que ele queira declarar vitória, encerrar o bloqueio do Estreito de Hormuz, diminuir os preços globais do petróleo e os preços dos combustíveis nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que se fizer um acordo ruim em comparação com o acordo nuclear de 2015 do Obama ou com qualquer outra coisa, fazendo muitas concessões ao Irã, ele será criticado publicamente. E ele está cada vez mais vulnerável a isso. Então, acho que ele está numa posição muito difícil, tenho certeza de que ele está frustrado. Acho que a postura dele passa a ideia de não me importo, posso esperar. Não precisamos nos preocupar com a suspensão. Acho que ele está muito nervoso com isso porque já vimos os preços do petróleo subirem e o mercado de ações cair hoje.
Além das consequências financeiras, como você já mencionou, ele não estava com pressa para fechar um acordo. Temos as eleições de meio de mandato, o impacto do custo de vida nos americanos e relatos de preocupações com a Copa do Mundo. Considerando que você foi a ex-conselheira de Segurança Nacional, isso realmente é um obstáculo para a guerra? Quais são as considerações internas que ele precisa levar em conta antes de dizer que basta e, potencialmente, retomar uma ação militar? Bem, antes da guerra, ele não explicou de forma convincente ao povo americano, de forma eficaz, por que as políticas do Irã ameaçam os Estados Unidos, Israel e nossos aliados nos Estados Árabes do Golfo, colocando diretamente os Estados Unidos em risco. Não se trata apenas de um discurso. É uma questão de preparação, como George H.W. Bush fez antes de expulsar Saddam Hussein do Kuwait, depois que Saddam invadiu o Kuwait em 1990 e 1991. E como Trump não tem muito apoio popular, a maioria das pesquisas mostra que a opinião sobre a guerra é negativa, ele está preocupado e realmente não tem muito mais espaço para manobrar. Acredito que é nisso que os iranianos apostam. Se eles conseguirem colocar mais pressão sobre ele, se conseguirem convencê-lo de que Israel é o único obstáculo entre eles e um acordo, eles esperam que Trump pressione Israel para parar. E eu acho que eles levaram a sério o que as pessoas podem ter ouvido falar, o fenômeno do Trump sempre amarela. Trump sempre amarela. O regime iraniano conta com o fato de ser mais duro e mais determinado do que Trump. Há relatos de que a pressão dos Estados Unidos está impactando possíveis ações de Benjamin Netanyahu e Israel em Darria, o subúrbio sul de Beirute, controlado pelo Hezbollah. É uma situação em desenvolvimento. Vamos esperar para ver se é mesmo o caso. Mas muitos aqui, embaixadora, ficaram surpresos que Israel tenha sido, de certa forma, deixado de lado, que Benjamin Netanyahu não estava totalmente por dentro dos esforços entre os Estados Unidos e o Irã, o que, claro, é bastante revelador, considerando que as operações conjuntas Fúria Épica e Leões Rugindo tiveram o impacto que tiveram juntas no final de fevereiro. Qual é a sua obsessão sobre a relação neste momento entre os dois líderes, o líder dos Estados Unidos e o líder de Israel, neste momento crítico para toda a região? Relações entre aliados em batalha nunca são perfeitas. Veja Franklin Roosevelt e Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial como exemplo. Não foi nada fácil, mas eu realmente acho que Trump deu a Israel bastante liberdade no Líbano até agora. E eu continuaria a aproveitar isso. A realidade é que, se Trump decidir que quer parar todas as hostilidades em determinado momento, será muito difícil para Israel dizer não. Então, até que Netanyahu ouça um não claro da Casa Branca, não acho que ele deva perder a oportunidade. Porque enfraquecer o Hezbollah não só liberta Israel e o povo do Líbano da ameaça do Hezbollah, como também enfraquece a influência do Irã na região. Beneficia tanto os Estados Unidos quanto Israel. A ironia é que muitos na região acham que os Estados Unidos, de certo modo, impediram Israel de eliminar totalmente a ameaça do Hezbollah. E isso também tem um custo enorme quando Israel quer retaliar contra os próprios grupos apoiados pelo Irã, que lançam foguetes e drones contra civis e soldados. Uma situação em desenvolvimento. Muito obrigado. Vamos encerrar, agradecemos seu tempo. Embaixador John Bolton, ao vivo de Washington, corrente contínua. Obrigada por participar do The Rundown. Obrigado.